podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou o Paulo Riga. Hoje é o segundo episódio da série com a Ative Investimentos, onde a gente vai falar especificamente sobre investimento em ações. Para ajudar a gente com esse tema, temos aqui dois convidados. O primeiro é o Bruno Muniz, e ele é assessor de investimentos. Bem-vindo de novo, Bruno. E aí, pessoal, boa noite. E o segundo é o Hugo Caroni, que é analista técnico da Ative Investimentos. Bem-vindo, Hugo. Opa, boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo jóia. Bom, no primeiro episódio a gente falou sobre taxa Selic, explicamos como funciona o mercado de investimentos ali para quem está começando e falamos que a taxa Selic está numa baixa histórica, né? Então o pessoal costuma procurar outros tipos de investimentos para começar, para ter uma rentabilidade mais alta, porque a Selic já não está pagando tanto assim. Então, analisando só essa questão, gente, Selic está em baixa, é hora de entrar na bolsa? Bom, Selic em baixa, perspectiva é de continuar nesses níveis aí bem baixos. A gente, dependendo da idade, tem gente que pegou juros ao mês aí de 2%, né? Mais recente... Nossa, não faz nada, né? Já 2% nada, ao mês, Nada. Foi logo depois da criação ali do real, era uma alegria, mas o pessoal acho que tá mal acostumado, a gente já veio a 1%, o pessoal mais antigo tá passando um sufoco e agora a gente tá lutando aí pra ter alguma coisa melhor, né? 0,5% hoje em dia? Tá bravo. E ações, no caso, é o caminho assim mais simples, né? E bem ou mal, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que alocar para uma coisa diferente. Você vai ter que investir. Investir, não necessariamente, vamos lá, ações. Você pode montar um negócio, tudo mais. Mas ações é o mais fácil, né? A empresa já está pronta ali. Você vai optar, vai escolher um ativo, vai olhar o fundamento da empresa e vai investir nela. Pensando o quê? No longo prazo. Ninguém monta ali uma padaria para levantar ela e vou montar a padaria que mês que vem eu vou vender ela. Né? Não conheço nenhum português que tenha feito isso, pelo menos aqui no Rio. Não, pior que dá um puta trabalho abrir uma padaria, né? Você podia acordar 5 horas da manhã pra fazer pão. 5 da manhã pra fazer pão, Eu não montaria uma padaria. Então, mas é mesmo o conceito que se usa para você escolher uma empresa, né? De ações, no caso. Você vai avaliar, você vai ver a empresa que você acredita que a longo prazo possa ter um bom desempenho. E a gente está num momento que, tendo esses juros baixos e a perspectiva é de que continue dessa forma, não vai dar para ficar com essa remuneração pequena. Qualquer inflaçãozinha vai comer seu dinheiro. E a tendência é que mais pessoas procurem investir em bolsa por causa dos juros baixos e tal, e como consequência também valoriza papéis, né? Exatamente. O fluxo caminhando para a bolsa, a perspectiva é que ela continue em alta. Óbvio que é um ciclo, né? Não é uma coisa que vai bater uma reta ali, vai subir e nunca mais volta. Sim. Ela vai oscilando. Pode ser que você entre um pouquinho caro, o seu amigo entrou daqui a 2 meses, entrou um pouquinho melhor. Mas é o que a gente falou, né? Não é montar um negócio para vender ele no mês que vem. É uma perspectiva de longo prazo. Então você não vai ficar olhando minuciosamente, será que não tá caro? Será que, daqui a 2 meses tá mais barato? E às vezes a pessoa que fica nessa visão passa 2 meses, às vezes, e tá mais caro. Uhum. E ele tá perdendo o bonde, né? É que assim, quando a gente fala de bolsa de valores, o pessoal assimila facilmente com filmes hollywoodianos. E os filmes mostram basicamente trade, né? O pessoal que vai lá e seleciona uma empresa exatamente para isso. Eu sei que eu acho que essa empresa daqui X dias ou meses vai bater o dobro do preço que ela está hoje, então eu vou comprar para vender daqui a pouco. E hoje o que a gente vai falar é sobre investimento de longo prazo. Então você vai comprar uma empresa pensando mais com essa mentalidade de sócio, né, que o Hugo estava explicando. Você não está comprando a padaria para vender, você está comprando para viver com os lucros da padaria, receber essa grana, reinvestir essa grana em mais ações da padaria, enfim. É um planejamento para sua aposentadoria, para daqui 20 anos, para daqui 30 anos. A gente vai explicar mais ou menos aí como é que funciona o mercado de ações no longo prazo. Então tem como fazer essa seleção, né, sem ficar se preocupando muito com a especulação, com essas variações que são naturais até nas empresas mais saudáveis. Tem como fazer isso, né? Isso. Não dá para ficar olhando no curto, realmente. Você tem que ter uma perspectiva longa. Lógico, você vai ter momentos ali que você pode ter... O mercado como um todo, ele vai fluindo, né?
Ele vai seguindo uma onda, vai subindo, vai descendo, e você tem que ter coração para isso e ter a perspectiva lá na frente, né? Não no curto. O que não pode esquecer só é o ideal, né? É que você não aloque os seus investimentos em uma empresa. Às vezes você pode até optar por 3, só que se as 3 forem do mesmo setor, também não seria algo aconselhável, né? Procura umas 3 empresas de setores distintos. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Você tem uma empresa muito endividada em dólar, vamos dizer. É bom você ter uma empresa que tenha receita em dólar. Né? Se tiver algum vai e vem do mercado só no dólar, você está em um equilíbrio ali, né? Se o dólar sobe, a dívida de uma aumenta, porém a receita da outra também aumenta, a sua carteira fica estabilizada, tipo isso. Exatamente. Você tenta gerar um equilíbrio, né? Imagina você aloca o setor de construção está muito bom. Aí compra 3 empresas de construção. E daqui a pouco, sei lá, você tem vamos supor, crise, né? Imobiliária. Qualquer coisa assim. Comprar só as empresas de construção. Aí, putz, setor deu ruim aqui, aí vai tudo junto. Não dá para trabalhar assim, né? Só a questão de tentar diversificar um pouco, né? Para diminuir o seu risco. Mas aí entra a seguinte questão, né? No Tecnocast passado a gente falou mais de renda fixa, né? E Tesouro Direto é super simples, porque com R$30 você consegue investir. Isso no mercado de ações, já que a gente está falando de diversificação, como é que fica? Precisa ser milionário para investir em ações? Olha, milionário não. Mas óbvio, né? Quanto mais você tiver disponível, você vai ter algumas facilidades, né? Isso para qualquer coisa, até você ter dinheiro bem ou mal no banco, se quem tem mais, né? Aquela taxa que eles adoram cobrar da gente, acaba sendo até isento, né? Mas a questão não é nem essa, é porque às vezes você tem empresas boas no mercado e o preço que você vê ali, as pessoas às vezes se apegam muito a isso, né? A empresa tal, uma só, sei lá, custa R$200. Do mesmo setor, a outra custa R$2. Não se apega muito a isso, porque isso com o tempo, por custar caro, a empresa ela tem o intuito de diminuir aquele valor. Então, se ela diminui aquele valor, aumenta a quantidade de quem já tem, né? É proporcional, tá? Ninguém fica pobre nem rico por causa disso. Mas, eventualmente, você tem empresas boas, que às vezes, no curto, o preço foi subindo muito. E aí, o cliente, às vezes, você fala, compra a empresa tal, é uma boa empresa para longo prazo. E ele fala, poxa, mas custa R$200 para eu comprar 100, eu vou precisar de 20 mil, né, se eu não me engano. Mas que, no geral, assim, não atrapalham tanto. Sempre tem como dar uma... Mas se o cara quer comprar, por exemplo, eu separo R$1.000 por mês pra investir. Vamos lá, o cara tá começando bem já, hein? Aí, R$500 por mês ele vai colocar na renda fixa. E como ele é jovem, ela é muito jovem. Tá agressivo. A gente tá falando de longo prazo, né? 30 anos, então a gente tem um espaço... Falamos isso no primeiro programa, inclusive, né? Quanto mais tempo você tem, melhor para você entrar em investimentos de renda variável, porque você tem um prazo aí para... se tiver uma baixa no mercado, tem um prazo para recuperar, enfim, conseguir resultados melhores. Então R$500 por mês que ele tem para colocar em ações, no plural. Como que ele faz para comprar uma carteira diversificada de ações com só R$500? Tem como comprar menos do que 100? Você pode comprar, né? Tipo, 10 ações de alguma empresa. Pode falar. Beleza, só aqui essa parte que eu lido diretamente. Para comprar as ações, normalmente o lote mínimo é de 100 quantidades. O que isso quer dizer? Se você vê um preço de uma ação R$20, você não vai conseguir comprar exatamente R$20 dessa ação. Você tem um lote mínimo de 100 quantidades, então vai ser 20 vezes 100, tá? Mas você consegue comprar a quantidade fracionada da ação. Como é que você faz isso? Lá na área de compra, você bota o título do papel, né, o código, e bota um F do lado. Com esse F do lado, você consegue comprar de 1 a 99 quantidades. Então você consegue comprar exatamente o preço que está lá. É um ativo um pouquinho diferente, vai ter uma pequena diferença de preço do que você vê para o lote cheio e para o fracionário, mas qual é a vantagem disso? Você consegue investir valores menores. Então é sim possível você guardar um valor que você possa considerar baixo, que mesmo relativamente sendo alto para você,
não é muito alto Pra comprar, em relação né? ao mercado como um todo, exatamente, mas você consegue sim começar a montar a carteira com valores fracionários. Isso é muito importante para quem olha para longo prazo, Mobilon, porque você não perde tempo. Tá? Qualquer dinheiro que você tenha disponível, você deixa alocado numa ação. O que o Hugo falou no início do programa é extremamente pertinente. A gente teve uma conversa no almoço recentemente, né, Hugo? A gente foi ver como é que se comportava o retorno real do Brasil. Então você tinha uma taxa de juros durante uma época em torno de 40% e uma inflação de 10%. Então só de você deixar o dinheiro parado com o governo, você tinha um retorno real de 30% ao ano. Isso é completamente absurdo nos dias de hoje. A gente tem uma taxa Selic de 6,5% e a inflação aí que o Banco Central está buscando em torno de 4% no longo prazo. Tá? Então o seu ganho real natural seria de mais ou menos 2,5%. Tá? E para você abrir uma empresa, obviamente o seu intuito é superar esse ganho que você teria só sentando no dinheiro, né, virando rentista. Então a ideia de investir a longo prazo é muito interessante porque você naturalmente, em essência, vai buscar superar essa taxa real que o governo te oferece. Se fosse para ganhar a taxa real, você simplesmente não fazia nada. Tá? Então é por isso que, a longo prazo, as ações tendem a render mais do que a renda fixa, o título soberano do governo. Tá? Então é essa a ideia. Se você pega estudos de mercados como nos Estados Unidos, por exemplo, que tem muito mais dado do que a gente, são mais antigos e tem um histórico maior, você olha lá desde 1926 até hoje, você vê que a classe de ativo que mais deu retorno nesse período foram as ações. Então, deu mais que a renda fixa, deu mais que a inflação, deu mais do que os títulos do país. Tá? Então, essa é a ideia, essa que é a lógica de que investir em ações a longo prazo é a estratégia que vai te dar um retorno maior do que qualquer outra classe de ativo. Qual é o lado triste da maioria no país, no caso do Brasil, não investir em ações? O que acontece? A economia ela é cíclica, né? Se você tem a maioria investindo em ações, quando o país cresce, que você pensa, tem um emprego, todo mundo está feliz, não sei o quê. Está feliz, mas eles estão perdendo o melhor momento. Então, a cada ciclo de economia favorável, que está todo mundo feliz, todo mundo compra casa, carro, não sei o quê, devia estar comprando ações, na realidade, eles estão ficando, de certa forma, mais pobres, né? Então, assim, o americano, como tem acho que mais de 50%, sei lá, da população tem ações, sempre que a economia está crescendo, a maioria está enriquecendo junto. E no caso, no Brasil, isso não acontece, porque é uma minoria que investe. Então, a cada ciclo que a gente tem de crescimento econômico, a população não está participando disso. Então, assim, é uma minoria se enriquecendo do crescimento do país e a maioria ficando de fora, porque eu até entendo, o cara tem a primeira oportunidade, ele quer comprar o carro que ele nunca teve, quer comprar a casa, é uma mentalidade diferente, eu até entendo, mas é o tipo de coisa que deveria estar mudando aqui. Vem da nossa história também, né? Não só em ações, mas até em poupar, né? O ato de poupar já é um passo acima da média, né? Porque as pessoas, elas... com toda essa história de hiperinflação, de tinha que gastar o dinheiro na hora para não perder valor, etc., acho que as pessoas acostumaram também com essa ideia de, tenho dinheiro, Exatamente. Raramente tenho dinheiro, então vou gastar, né? Vou transformar isso num bem de consumo. É pior, até porque a gente falou no primeiro programa que aqui o pessoal enxerga o financiamento como investimento, né? Isso. É aquela coisa de você antecipar o seu prêmio, que é pegar o seu carro agora e ficar anos pagando juros para um banco, para uma concessionária, uma montadora, em vez de guardar o dinheiro, receber os juros e lá no final comprar o bem que você queria. Enfim, a gente falou disso no primeiro programa, nem todos os bens a gente consegue ficar guardando dinheiro para comprar, porque senão você vai comprar quando estiver morrendo, né? Não vale a pena. Isso é muito doido e é muito relevante. Primeira mística que existe em relação à Bolsa de Valores. Para que serve a Bolsa de Valores, né? A grande maioria das pessoas acredita que é simplesmente um grande cassino. É ali onde as pessoas fazem suas apostas e é um jogo de cavalheiros. Alguém ganha e alguém perde. Mas a ideia da existência da Bolsa, na verdade, é a forma mais dinâmica de você adquirir recursos para expandir os seus projetos. Então, qual é a ideia? Eu sou uma empresa
e eu quero aumentar, porque eu quero crescer e essa é a ideia, dar lucro. O que eu faço? Eu posso pegar dinheiro no banco, que é caro, principalmente no Brasil, eu posso emitir uma dívida ou eu posso transformar um monte de gente que gosta do meu negócio em sócio. E aí você abre as suas ações na bolsa, tá? Essa é a ideia, é você conseguir se capitalizar de forma muito mais dinâmica e muito mais barata do que tomando crédito. Esse é o primeiro ponto. Então, essa é a função primária de uma bolsa de valores. O segundo misticismo que existe é essa ideia de que você comprou uma ação, então você é sócio de uma empresa. Isso é quase certo, mas tem um pequeno detalhe. Se essa empresa fale, você não assume as dívidas dessa empresa. A sua ação o mínimo que a sua ação atinge é 0 de valor, tá? Então, na verdade, o que uma ação representa é um direito à reivindicação dos ativos dessa empresa, seja os ativos imobilizados, seja o lucro que ela gera, tá? Então, é importante esclarecer esses pontos, porque a gente entra nesse finalmente. O fato de ter tanta desinformação sobre o assunto e, como o Riga falou bem, da gente ter tido um histórico de hiperinflação que torna muito difícil você alocar os recursos, provavelmente são explicações muito grandes para a gente culturalmente não conseguir fazer investimentos. A poupança, a taxa de investimento do Brasil é muito baixa, e isso de forma macro, né? E a bolsa, como o Hugo falou, ainda é muito pouco expressiva. São 1 milhão de brasileiros que investem hoje na bolsa, já é o maior número dos últimos 13 anos, então é relevante, mas ainda assim você tem as grandes forças do mercado, que nem os fundos de pensão, que não participam disso, não participam desse universo da bolsa de valores. Por isso que tem gente que acha que ela pode crescer tanto com as reformas que a gente está para ver. Nos Estados Unidos você tem mais de 50% das pessoas alocadas em ação. Então, se o país cresce, se o país gera riqueza, todo mundo está ficando mais rico, como o Hugo falou. No Brasil isso não é verdade, porque são pouquíssimas pessoas que vão se aproveitar desse crescimento do país para botar essa grana no bolso em forma de investimento. Tem um dado aqui que complementa o que você citou agora há pouco, Bruno, sobre longo prazo, né? E se você investisse $1, esse dado vem do livro Investindo em Ações no Longo Prazo, o livro de Jeremy Siegel, que se você tivesse colocado $1 em 1802 na Bolsa de Valores americana, se eu não me engano... Porra, mas $1 em 1802 devia dar pra comprar um carro, né? Pô, essa é uma fortuna. Sim. Tá, mas $1 no SP 500, se eu não me engano, em 1802. No ano de 2005, mais ou menos, você teria $704 mil. E se você tivesse colocado $1 num título do Tesouro americano, em 2005 você teria $1.778. Então olha a diferença. 1.778 na renda fixa contra 704 mil. 705 mil arredondando aqui no índice SP500. Nesse prazo todo, você passou por crise de 1930, que quebrou o mundo inteiro, você passou crise dos anos 80, enfim, tem uma série de crises que o mundo inteiro passou, o mercado americano principalmente, e mesmo assim você teria uma valorização muito maior, tipo, sei lá quantas vezes maior aqui, de 700 mil para 1.000 só dos títulos do Tesouro americano, se tivesse colocado seu dinheiro em renda variável. Então quando você olha... Então, mas tem um detalhe, né? Tem que colocar... o cara teve que colocar lá em 1.800... E quando a bolsa caiu 99,9% nessa crise de 1929, ele não vendeu, né? Sim, tem que ser. Ô, Riga, posso levantar um ponto, um detalhe que é mais relevante? Mobilon, esse é o dado que eu falei no início do programa, tá? Que se você pega janelas muito longas, nos Estados Unidos, a bolsa de ações tende a dar mais do que qualquer outra classe de ativo. O que é mais importante do que isso que o Riga falou? Ninguém vai viver de 1800 até 2015. Tá? 2005. Isso, 2005. Mas se você pega as janelas, não falo nem de 40, mas de 20 anos e anualiza, mesmo assim, o retorno anual das ações é superior às outras classes de ativos. Evidente que você tem momentos que são piores, que nem essas grandes crises, mas essas grandes crises têm uma duração máxima de 10 anos, que nem a de 2008 que a gente acabou de passar. Tá? Para recuperar de 2008 o valor de mercado que as ações tinham,
foi só em 2018. Então, se você supera essa barreira, você já está melhor do que 10 anos atrás. Isso você pegar o resultado do índice Bovespa. Isso. Ainda assim, você consegue montar uma carteira boa de ações, selecionar boas empresas e ter um resultado muito positivo nesse período. Né? Perfeito. Várias empresas em 2008, em 2010 já tinham superado o valor diante da crise. Várias. Só pontuar, vai fugir um pouquinho, mas se qualquer um que tenha dinheiro disponível, qualquer momento, daqui a 20 anos, 30 anos, não importa. Quando tiver crise, o pessoal estiver arrancando cabelo desesperado, gente, tenha calma. Vai lá e compra. Esquece. Não, vou te dar um exemplo. Compra alguma coisa boa, por favor. Sim, lógico. Mas assim, se você se sente inseguro, compra um ETF, né? Que são várias ações. Mas o que acontece? As pessoas não entendem o seguinte: tem uma crise. Aí todo mundo vai, não sei o quê. Cara, se o mundo for acabar, teu dinheiro pouco importa. Pouco importa. Então, assim, quando o pessoal começar a entrar em desespero, esse é o melhor momento para longo prazo você estar comprando ações. E como vocês pontuaram, lógico, boas empresas. Tem dúvida? Compra ETF, que daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele, que é uma cesta de ativos, vão existir vários, mas se você tem um ETF, por exemplo, da Bolsa, independente se uma empresa ali dentro saiu da Bolsa ou quebrou, ela vai manter a composição da Bolsa. Então, assim, momentos de crise, não entre em pânico. Tem dinheiro? Investe, tá? Por quê? Se o mundo acabar, o teu dinheiro não vai fazer diferença nenhuma, né? Acabou, morreu todo mundo, não faz diferença. É igual quando a gente fala de investimentos mais conservadores, aí aparece mas o Tesouro Direto não tem garantia do FGC. E aí, assim, se o governo quebrar, se o governo der calote na dívida, pouco importa o FGC, né? O FGC não garante nada de banco grande nenhum. Então, se der problema, por exemplo, no Tesouro Direto, cara, vai estar horrível o país. Provavelmente você vai ter perdido muito mais dinheiro do que no Tesouro Direto. Então, o motivo que eu trouxe esse gráfico, né, essa comparação do longo prazo e tal, é para exemplificar que, assim, você tem o downside e você tem o upside, né? Quando você vai falar do potencial de perda quando você está investindo num ativo, vamos falar que é uma ação, vai. Você tem o potencial de perder 100% do seu dinheiro? Tem. É muito difícil, porque antes disso a empresa vai começar a cair, você vai ter tempo de vender, e, enfim, dificilmente você vai perder 100%, porque do dia para a noite a empresa não vai, do nada, quebrar e perder o 100%. É muito difícil. Mas tem o potencial de perda, sim. É por isso que a gente vai falar logo mais de diversificação. Então você diversifica bem a sua carteira e você não vai perder muito dinheiro. Você perde uma porcentagem pequena da sua carteira, e eu trabalho com 2% aí em cada ativo. Agora, o upside, quando você vê no longo prazo, por isso que eu mostrei esse gráfico de 200 anos, é claro que a gente está falando aqui de forma realística 20 anos, 30 anos, que é uma aposentadoria. Mas ainda assim, o upside de um papel que você está comprando é muito alto. Você não sabe para quanto que pode chegar. Dependendo do setor, dependendo da empresa, o upside é muito grande, né? A gente está falando de, enfim, 100, 200 vezes, sei lá, ao longo da sua vida inteira. Não dá para saber realmente quanto que pode ir. Mas até o Bruno tem um comentário interessante, né, Bruno? Sobre potencial de valorização de uma empresa, como a gente consegue diversificar. Que são as empresas que já estão consolidadas, que já são grandes e as pessoas consideram comprá-las porque representam uma segurança maior, mas essa segurança te traz retornos anuais na forma dos dividendos, né, que são os lucros da empresa, versus as empresas que ainda estão crescendo, né, mas já têm bons resultados. Como é que funciona isso, Bruno? Vamos lá, Mobilon. Existem duas estratégias básicas para investimento em análise fundamentalista, né? Aquele cara que olha para os fundamentos da empresa e busca ver se essa empresa pode gerar valor para ele, tá? A primeira é a estratégia de valor, a outra é a estratégia de empresas consolidadas, tá? Então, em inglês fica value e growth, de valor e crescimento. Qual a diferença delas, basicamente? A estratégia de geração de valor são empresas normalmente menos consolidadas no mercado, mas que o preço do ativo pode te oferecer um retorno grande se aquele negócio der certo, tá? Então, você pega uma empresa, por exemplo, em mercados novos, em mercados pouco explorados,
e acredita que ela vai gerar mais valor a longo prazo. E aí você se posiciona nesse papel por muito tempo e a longo prazo você espera que ela tenha dado certo. É um risco maior também, né? É um risco maior, mas historicamente, isso tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, essa se mostra uma estratégia fundamentalista ótima, tá? Empresas que tenham mais potencial de crescimento vão ter carteiras com retornos maiores, tá? E aí a gente tem que entrar nos tipos de análise fundamentalista, nos indicadores fundamentalistas que justificam isso, que eu acho que é uma conversa para outro podcast. Sim, sim. Outra estratégia é você pegar empresas que já sejam sólidas. Então, dessa forma, elas vão ser consideradas mais conservadoras, vamos dizer assim. Elas vão aceitar níveis menores de endividamento e vão ser mais consolidadas no mercado. Obviamente, elas vão ter menos espaço para crescer do que uma empresa menor. É você pensar na diferença de uma startup e a Petrobras, por exemplo, certo? Uma empresa já é um gigante, um colosso, não tem muito mais para onde crescer. A Petrobras é um mau exemplo, mas a Vale, por exemplo, e uma startup... Uma Bev, isso, né? E uma startup Itaú. que nem o Facebook ou que nem a Amazon, que veio do zero ali em 10 anos, enfim, só a Apple sozinha já vale mais do que toda a bolsa brasileira, tá? Então, nesse sentido, se você tivesse comprado uma ação da Apple quando ela abriu, já teria valido mais a pena do que você comprar a bolsa do Brasil inteira, independente da empresa ser grande ou pequena, tá? Então, essa estratégia de valor costuma ter um resultado maior, mas como o Belon falou, tem mais chance de dar errado se você botar num ativo só. Por isso que é importante você ter sempre uma carteira bem diversificada, bem distribuída em diversos ativos. O que seria, então, você escolher empresas bem sólidas? Considerar, por exemplo, setores que você tem confiança, fatores macroeconômicos. Então, por exemplo, o setor de infraestrutura é um setor que tende sempre a crescer no longo prazo, em economias saudáveis, certo? O setor de energia, igualmente. Outro ponto a se considerar, como é o mercado dessa empresa? Ela enfrenta muita competição, certo? Então, empresas, a mineradora, a Vale, tem muita competição no Brasil? Não tem. Petrobras tem competição? Monopólio. A B3, a própria Bolsa do Brasil, é um monopólio também. Então não enfrenta muita competição. Isso mostra que essas empresas têm um ambiente saudável para se manter a longo prazo, certo? Então você considera. Mas só esses isso fatores. também não significa nada, né? Sozinho não. Sim, então você tem que... Só para ouvir te entender que não são recomendações de que são empresas boas. A gente está citando uma característica que é a questão do monopólio, né? Exatamente. Não é uma sugestão isso aqui. É só como você deve analisar. Essa empresa está sozinha no mercado? Essa empresa tem um mercado que vai crescer? Essa empresa já é grande e sólida? Ela gera caixa? É um fator muito relevante. Como é que está o caixa dela? Acho que o caixa é o dado mais importante para quem analisa fundamento. Essa empresa gera caixa ou ela está só podendo crescer sem gerar caixa? Ela está lucrando? O lucro dela está aumentando? As margens dela estão melhorando? Ela está começando a se endividar? Como é que está a relação dela do endividamento com a geração de caixa? Ela consegue pagar as dívidas dela? Então esses são pontos importantes para se atentar na hora de investir, de separar empresas de valor, que você vai estar olhando para o crescimento da empresa, empresas já sólidas no mercado, que você provavelmente vai estar olhando para recebimento de dividendos, enfim, que são mais seguras a longuíssimo prazo. E aí a ideia, uma vez que você montou uma carteira bem diversificada, você tem algumas empresas que já são mais sólidas, maiores, e não tem muito para onde crescer, para te dar uma segurança, mas também tem outras empresas que são mais startups, aí small caps, que são empresas que têm um potencial de valorização maior. Dessa forma você se protege também entre vários setores, você se protege de várias formas, né? Tá bem diversificado, tem algumas empresas que te dão mais segurança, tem outras empresas que te dão mais potencial de crescimento, e coloca toda a sua grana nisso ou vai aplicando todos os meses devagarzinho? Como é que é? Pensando na hora de diversificar, tem 2 pontos que são bastante interessantes. Um que o Hugo já falou, tentar buscar setores diferentes, não botar, vou botar tudo em banco, porque banco no Brasil é bom. Aí se o setor bancário ficar ruim, você vai perder tudo ao mesmo tempo. Tá? Então isso não seria uma diversificação boa. Então é importante você focar em setores diferentes, tá? Empresas que atuem em áreas diferentes e possam ter crescimentos que são descorrelacionados. Tá? O que significa correlação? Correlação é o seguinte, imagina 2 dançarinos. Para onde o homem vai, quem é que guia, a mulher vai também. Então eles estão sempre andando juntos, quer dizer que a correlação deles é perfeita, é a correlação 1 de 100%. Então se você tiver ativos que sempre andam juntos, eles vão subir juntos, mas quando cair, eles vão cair juntos também.
isso não protege a sua carteira, certo? Porque se você estiver no momento bom, você vai estar muito bem, se estiver no momento ruim, você vai estar ruim também. Então é importante atentar para a correlação entre os ativos. E muitas vezes você pega ativos que são descorrelacionados, quer dizer, que andam contrários normalmente, para proteger a sua carteira. Então vamos dar um exemplo. Se você tem uma ação que sempre sobe junto com o Brasil e uma ação que sempre sobe junto com o dólar, tá? Que nem a Suzano, por exemplo. Quando a bolsa sobe, normalmente o dólar cai. E quando o dólar sobe, normalmente a bolsa cai. Quer dizer, elas vão andar em sentido contrário. Isso é um fator de proteção para sua carteira, certo? O fato deles serem descorrelacionados vai te proteger aquilo que o Riga falou. Mas imagina numa crise absurda, que todos os ativos vão cair. Você tem que garantir que pelo menos algum dos seus ativos não caia. A correlação é um instrumento matemático para você ter essa noção de que, possivelmente, se os seus ativos caírem, algum deles vai subir. Então é outro fator importante de se considerar quando for pensar em diversificação da sua carteira. É por isso, na verdade, matematicamente, que diversificação é importante. Você cria um colchão ali, né? Se o dólar dispara, as empresas que lucram muito com exportação, enfim, que têm negócios lá fora, elas tendem a ter um lucro maior, tendem a subir. Obviamente, quando sobe o lucro, sobe também a cotação, né? Tem mais pessoas querendo ser sócias de empresas que dão mais lucro. É isso aí. Mas se é por conta de uma crise e as outras ações estão caindo, você está se protegendo com essa ação que vai subir por causa da crise, né? Que o dólar disparou. É isso aí. Não recomendando a Suzano, mas dando um exemplo do que é você analisar o fundamento de uma empresa. A Suzano tem as receitas 90% em dólar, então tudo que ela vende está lastreado no dólar, quase tudo, né, 90%, e as dívidas da Suzano são 30% em dólar. Quer dizer, o dólar subindo faz mais bem do que mal para ela, se você olhar uma relação faturamento e dívida. Tá? Então isso seria você analisar fundamentos de uma empresa. Para a gente fazer uma coisa mais geral, quais seriam os setores mais resilientes ou talvez que andem em sentido contrário ao normal? Porque a gente brinca que, banco do Brasil não tem crise, né? Quando o Brasil está em crise, o banco ganha. E quando o Brasil está indo bem, o banco ganha mais ainda, né? Então, em que setores a gente pode pensar para esses cenários mais difíceis? Bom, se for crise mesmo, tá? Não tem setor que se safe. Você sai do Brasil, né? O que você pode ter, como a gente vem falando aí já, reiterando, né? Empresas boas. No momento da crise, às vezes não necessariamente é um problema pontual no país, vamos supor, uma crise mundial. A bolsa, ela não cai necessariamente porque o país vai quebrar, nem nada assim. O fluxo, que você tem muito estrangeiro aqui, o fluxo foge, vai para fora, eles precisam fazer caixa. A situação deles lá fora às vezes é mais complicada. Então, para eles não importa o preço. Eles querem que zere. E vira um efeito manada e tudo mais. Mas as empresas aqui internamente, elas continuam iguais. Não mudou nada. Então, assim, de imediato o impacto pega todas as empresas. Não tem muito jeito, não tem escapatória. Tanto que antes de 2008, uma assim, das empresas que tinha essa visão era a Ambev. Caiu igual as outras empresas? Não, mas sofreu também. Mas os ativos, as empresas boas se recuperam mais rápido. Foi o que eu falei. A crise em 2008, várias empresas em 2010 já estavam superando o seu preço máximo que já tinham, né, atingido antes. Enquanto que as empresas ruins, mesmo agora com melhora e tudo mais, tem algumas empresas que não se recuperaram. São empresas ruins, empresas que às vezes eram absurdamente endividadas e não tinham fluxo, né, para pagar essa dívida. Então, assim, não tem um setor, não tem um milagre. Eu concordo com o Hugo e vou além. Acho que quem se importa com o fundamento e está olhando para o longo prazo deve encarar a crise de forma diferente. Tá? A crise, na verdade, gera um pavor que vai baratear ativos de qualidade. A gente teve um encontro com um gestor recentemente de um fundo excelente e ele falou isso. Olha, um caso de sucesso foi investir numa empresa de varejo no meio da crise no Brasil. Se você fosse
olhar cenário macroeconômico, você seria doido de investir em varejo naquela época. Mas era a melhor empresa, era mais bem gerida, que só tinha potencial de crescimento, principalmente crescimento relativo. Ela ia tomar mercado dos concorrentes dela. E não deu outra. Ela subiu num período de crise completa. E quem está olhando para longo prazo é aquilo que a gente falou no início do programa. Vai ter a crise, alguns anos depois, como a economia é cíclica, aquilo vai se recuperar e você vai estar de volta no seu pé. Então, acho que a ideia não é você diversificar sua carteira em setores bons para se proteger de crise. Acho que a ideia seria você escolher setores bons porque eles vão ser resilientes a longo prazo. Tá? Acho que é aí que mora o segredo. Quem está olhando para longo prazo vê crise como Black Friday. Boa. Boa. Bem, acho que já deu pra gente dar uma boa noção pro ouvinte de como é que funciona o mercado de ações e por que ele não tem que ficar se preocupando em tempos de crise e tem que focar no longo prazo. Então dá pra ter segurança sim na bolsa, o leitor não precisa, o ouvinte, né, não precisa ficar morrendo de medo que vai comprar e vai perder toda a grana dele. Se ele focar no longo prazo, se ele continuar comprando um pouquinho por mês, no longo prazo ele consegue ter um puta retorno muito maior do que se ele estivesse investindo só no Tesouro Direto da vida, né? Então é importante diversificar. Só que assim, óbvio que a gente não pode esperar que quem tá ouvindo isso aqui, que nunca comprou ações, que não entende nada de fluxo de caixa, de dívida, já desligue o Tecnocast, entre na ativa e comece a escolher papéis para comprar, né? É muito difícil essa análise de empresas, é um estudo realmente de longo prazo, aqui é mais uma introdução para o ouvinte entender como é que funciona o mercado. Só que a gente consegue sim dar um direcionamento para quem quer começar agora. Existe uma forma segura, existe uma forma simples que já aplica esses princípios que a gente está falando aqui no programa até agora, e esse caminho seria começar pelas ETFs, né? Mas e aí, como é que funcionam as ETFs, gente? O que são as ETFs e como é que faz aí o ouvinte se ele quiser começar a comprar um pouco agora? Então, o que é a mágica da ETF, né? Como a gente conversou, o importante é diversificar, pra você não correr o risco de escolher uma empresa que possa ter algum susto aí ao longo do caminho e fuja da sua perspectiva de longo prazo. Um exemplo aqui para ficar mais simples, tá? Uma ETF mais conhecida. A gente tem a BOVA11, tá? Ela é uma cesta dos ativos que compõem o Ibovespa. Tá, então, a gente até mencionou há pouco, né? Uma empresa sai, outra entra, uma abre capital, outra fecha. Se tiver dentro da composição da bolsa, né, do Ibovespa, do índice da bolsa, ele vai estar dentro desse ETF. Qual é a facilidade? É um ativo negociado igual a ações, né? Vai estar normal, você pode entrar lá no seu home broker, né, se você quiser comprar e vender de casa. E ele já vai ter a composição igual a do índice. Então ele tem todas as ações, sei lá, o índice tem 100 empresas. Você comprando esse único ativo é o mesmo que comprasse essas 100 empresas, dada as proporções, a proporção não é igual, tá? Em algumas empresas mais importantes tem um peso maior, é como se você estivesse montando a sua carteira, só que com 100 ações. Então, aí você fica muito mais bem protegido. Se você compra, sei lá, R$400 de BOVA11, porque é o que eu tenho para investir esse mês, esses 400 estão literalmente pulverizados nas ações dessas 100 empresas. Exatamente. Só que você está comprando um índice que tem um custo de administração baixíssimo. Isso. Né? E o seu dinheiro já está pulverizado ali entre essas 100 empresas, sem você precisar ir lá e ficar selecionando. Eu acho que, pelo menos para iniciar, acho que é a melhor forma. Um ETF, né? O ETF, sim. Dado que você não vai nem precisar analisar, né, as empresas para ficar procurando qual empresa, qual uma forma simples de raciocinar, tá? Eu conheço o mercado já há muito tempo. Empresas que já foram pioneiras não necessariamente no que ela faz e tudo mais. Era a empresa mais negociada da Bolsa, tá? Se você vier lá de 1970 por aí até hoje, você teve inúmeras empresas que foi líder de negociação, era a empresa mais falada e tudo mais, e que nem existe mais. Uhum. Assim, talvez para o pessoal agora mais recente, talvez o mais simples seja o boom que teve das .com, né? Lá na Nasdaq, lá fora nos Estados Unidos. Tem algumas empresas ali que foram faladas e que nem existem mais.
né? Tinham ações em bolsa. No caso, você tendo uma ETF, se a empresa deixar de existir, ela vai ter pouco impacto ali. É uma empresa num mundo de 100 empresas. É um caso recente do Brasil, no caso, um pouco mais assustador, né? Mas empresas do Ike. Algumas empresas do Ike estavam no índice. Se você tem a sexta, a empresa deixou de existir, mas a BOVA11 ela ainda existe. Não fez diferença nenhuma. BOVA11 ela não quebrou, ela não vai quebrar. BOVA11 para quebrar tem que quebrar todas as empresas do país. 100 empresas, né? Mas daí o país quebrou também. Aí, meu amigo... Quebrou todos os grandes bancos, todos os grandes varejistas, quebrou tudo, né? Não existe mais nada. Se tranca em casa, vira o colchão e se prepara, né? Então, assim, eu acho que a forma mais simples de investir, principalmente como você comentou, Mobilon, de estar podendo, se todo mês você conseguir separar um pouquinho, sei lá, R$400 todo mês eu consigo separar, é o melhor caminho, que eu acho que é o caminho que dá menos trabalho, você não precisa pesquisar, você não precisa estudar a empresa. Tem outros que a gente pode citar aí também, né, Hugo, além do BOVA11. O BOVA11 é uma ETF que simula a Ibovespa. Porque o BOVA11 é assim, vamos dizer, é o mais tradicional, o mais conhecidinho, mas você vai ter outros. PIBB 11. No caso do BOVA11, acho que dá até uma segurança maior, porque o cara, como ele segue exatamente o índice Bovespa, o William Bonner fala quanto a Bovespa caiu e subiu todo dia, né? Exatamente. Então, e o preço, assim, se tiver uma diferença, é muito pequena, porque um fator assim, só pra ter uma noção, supondo, mas sei lá, veio uma crise e ninguém vai querer comprar BOVA11. Não funciona bem assim. Ela tem um banco por trás que é obrigado a gerar liquidez. Então, sei lá, valia 100, a bolsa caiu para 90, então a BOVA vem para 90 também, e mesmo que aconteça uma crise, aquele banco ele é obrigado a estar ali com aquele preço de R$90 comprando e R$90,10 vendendo. Ele tem que estar dos dois lados. Então, assim, vai ter liquidez. Independente do que ocorrer, esse banco ele é contratado, ele é obrigado a gerar liquidez. Ele tem que estar dos dois lados. É isso aí, Hugo, o que você falou é legal e é importante atentar também para como o mercado brasileiro se desenvolveu. O Hugo aí já tem mais tempo de mercado que eu, é bem mais velho que eu, né? Mas nos anos 90, o Ibovespa, o índice da Bolsa Brasileira, era 95% dele composto por só 3 ativos. Então imagina isso. Isso não gera diversificação na sua carteira. Era Telebrás, Petrobras e Eletrobras. Quer dizer, 3 estatais que, por essência, não têm o objetivo de gerar lucro, né? A estatal não tem o objetivo de gerar lucro, é outro o incentivo dela, e compunham o Ibovespa quase que inteiro. Hoje em dia você não tem nenhum ativo que tenha mais que 10% do Ibovespa. Eu acho que a que tem mais é a Vale hoje em dia, que vale 10% do Ibovespa, seguida de Itaú, Banco do Brasil. É o que eu tenho de cabeça aqui, se eu não me engano é isso. Mas hoje em dia são muitos ativos. Então é isso que o Hugo falou, você consegue diversificar os seus investimentos investindo em um ativo só. E isso é interessante. Quando eu tinha falado também de correlação, os ETFs não seguem só o índice Ibovespa. Eles têm que seguir um índice, é isso que caracteriza um ETF, ele segue algum índice composto por uma cesta de ativos, mas você tem, por exemplo, o ETF que vai seguir a Bolsa Americana, o índice S&P 500. Como é que é o nome mesmo, Bilon? É o IVVB11, né, um ETF. Isso, exatamente. Então, você consegue estar um pouquinho alocado nos Estados Unidos, extremamente diversificado. Acho que ele imita o SP500, né? Então, ele imita o SP500, 500 exatamente. Empresas dentro do ETF. É o maior índice americano, né? O índice mais representativo da Bolsa Americana. Os Estados Unidos tem mais de uma bolsa, não é que nem aqui que só tem uma, mas é o mais tradicional, o S&P 500, tá? Então, essa é a primeira forma de você investir em ações sem ter muito conhecimento, focar no índice, o que seria a estratégia passiva, né? Eu não vou escolher uma ação, eu vou seguir o que o mercado como um todo vai crescer, porque se eu imagino que ele vai crescer a longo prazo, eu fico ali parado e baratinho. A outra forma é uma estratégia ativa, onde você vai comprar e vender ações, dado que elas atingiram o objetivo que você esperava para ela. Você pode fazer isso sozinho, buscando conhecimento sozinho, mas como o Bilon falou, isso não é fácil, mas você também pode fazer isso através de um fundo de ação, tá? O fundo de ação vai ser basicamente você terceirizar a gestão dessa sua carteira de ações. Vai ter um gestor e
uma equipe qualificadas e com muito mais informação do que você sozinho e com muito mais recurso, muito mais volume, uma capacidade de mobilidade melhor do que você como pessoa física para fazer essa gestão desses ativos. É sempre importante ficar atento a algumas coisas com os fundos de ações. Primeiro, se ele está superando o índice Bovespa, quer dizer, se ele está gerando alfa, que a gente chama. No longo prazo, né? Pega alguns anos aí. Exato. Porque no curto prazo... Senão você só deixa no ETF. Deixa no ETF. Então ele tem que gerar mais do que aquilo, tá? Então ficar atento a isso. Eu digo assim, porque no curto prazo é muito comum um fundo, no último ano fizemos 200% do Ibovespa, tá? Mas aí você pega os últimos 5, 10 anos, o fundo tá perdendo, então... É isso aí. Então é olhar como o fundo se comporta numa janela de tempo grande, tá? E ver a qualificação da gestão, saber quem tá por trás da gestão. Importante também, Mobilon, que pouca gente se atenta, ver como o fundo se comportou em momento de queda do Ibovespa. É mais importante do que no momento de alta. Quando sobe, todo mundo ganha. O rio corre pro mar, cara. Então, assim, se a bolsa estiver subindo, o cara vai estar ganhando também. Mas e quando a bolsa caiu, como é que ele ficou? Ele soube se defender? Isso é uma coisa importante também. E por último, coisas técnicas, como taxa de administração e performance, tá? Você tem muitos fundos que têm taxas abusivas. O retorno que você vê de um fundo é sempre líquido dessas taxas. Então, se ele estiver te dando um retorno satisfatório, mesmo se a taxa for alta, você está pagando por um serviço bem feito. Mas é importante comparar diversos fundos e escolher o melhor com esses critérios básicos que eu acabei de mencionar. Tá, mas o que seria uma taxa de administração aceitável? Porque os fundos, eles cobram a taxa de administração anual, que ela come em cima do valor bruto do fundo, né? Ou seja, se aplicou 10 mil, a taxa é cobrada em cima dos 10 mil. E os de ações costumam também cobrar a taxa de performance, que compara o fundo com, por exemplo, de ações, geralmente se compara com o índice Ibovespa. E aí, a diferença entre o que o fundo fez e o que o Ibovespa fez, ele pega essa diferença, que é o lucro do fundo, e coloca uma taxa de performance. Então são duas taxas que geralmente incidem nos fundos de ações. Quanto que você acha que é uma taxa aceitável aí, que não é nada muito abusivo? A taxa padrão do mercado é o que eles chamam de 2,20. 2% de administração, 20% de performance. Então, como você falou, é 2% de administração sobre o seu patrimônio. Se ganhar, ele cobra 2% igual. Se perder, ele cobra 2% igual. E a taxa de performance é uma ideia de alinhar interesses. Se o gestor te der um resultado bom, ele ganha mais com isso. Então, é você dando uma cenourinha ali para o gestor seguir, certo? Ele vai ter mais motivação de pagar mais, porque ele sabe que ele vai ganhar com isso. Então, ele define um índice específico, pode ser o Ibovespa, e ele fala, 20% do que eu superar do Ibovespa é meu. E ele te deixa com 80% do lucro. O resto, eles acumulam. Isso pode, efetivamente, parecer caro, mas se eles realmente estiverem gerando um retorno acima do índice, é uma coisa que vale a pena pagar. Até porque, se você pensa que é um mercado com muitos atuantes, com muitas pessoas agindo e muito racional, muito inteligente, é muito difícil você superar o índice. É algo que exige muita pesquisa, então são pessoas que atuam diretamente no board das empresas, são pessoas que estudam esse mercado de forma muito ativa e que têm informação e capacidade de movimentação muito melhor do que uma pessoa física em casa. Você paga pelo serviço, né? Quando a gente fala de ETF tem taxas de administração baixíssimas, né? 0,5%, 0,2%. Mas é uma coisa mais passiva, né? Então, composição do Ibovespa mudou, beleza, muda o fundo. Composição do S&P 500 mudou um pouquinho ali e o fundo segue ali, né? Ele é feito tudo por robô hoje em dia, então assim, a gestão mesmo do fundo passivo ela é quase que automática, então isso não é relevante. Agora, o cara que tem que participar de um board de uma empresa, vai no comitê, estuda o mercado, viaja para ver como é que está o mercado. Você tem casos alucinantes em mercados como os Estados Unidos, que eles estão enviando drones para o mar para fazer um ultrassom de navios cargueiros para ver quanto petróleo tem dentro dos barris. Meu Deus! Obviamente, isso existe, isso é hoje em dia, tá? Isso obviamente tem custo. Existe. Isso obviamente tem custo. Então você está pagando por isso. Obviamente, aqui no Brasil você não chega a ter esse nível de informação, mas sim, você está pagando pelo serviço, a terceirização da gestão dos seus recursos. Porque realmente entender sobre ações não é uma coisa simples. Esse é o exemplo mais claro de
informação vale dinheiro, né? É Meu isso, Deus. exatamente. Informação é tudo. E quem tem informação primeiro ganha. Eu acho que eu vi isso acontecendo num episódio da série Billions. Exatamente. Eu ia citar isso. É isso aí. Mas eles fizeram... Foi por satélite para ver os caminhões de uma empresa de logística, se eu não me engano. É isso. Mas é Se tava parecido. parando ou se tava rodando a trabalho. É isso aí. Então são duas formas diferentes de você investir. Uma forma passiva, no ETF, você só ficar alocado no índice, e outra uma forma ativa, você fazer isso sozinho ou terceirizar a sua gestão, para você comprar e vender ações, mesmo que a longo prazo. Comprei hoje e vendi há 6 anos, mas porque ela atingiu um lugar que eu acho que é o preço justo Só dela. tem um problema aí, né, Bruno? Quando a gente fala de fundos de ações também, uma ETF, sei lá, ela custa às vezes R$120, uma cotação lá do papel. Você consegue comprar fracionário também. É verdade. Né? Então você consegue comprar, sei lá, meio desse valor, R$60. Agora, quando você entra num fundo de ações, você tem uma entrada mínima, geralmente uns R$5.000 em ações, né? Isso. Normalmente a partir de 1.000, tá? Vai variar do fundo, mas realmente vai ter essa movimentação mínima. E outra coisa importante também para estar atento é a questão da liquidação do resgate. O ETF, como é um ativo de bolsa, você vendeu ele, 3 dias depois está na sua conta. Eu tô falando 3 dias depois, mas a partir desse mês vai ser 2 dias depois, tá, galera? Então fiquem atentos. Tá. Vai diminuir esse período de liquidação. Os fundos, eles vão ter uma liquidez prospectual. Vai estar definido para cada fundo. Tá na lâmina do fundo lá, né? O tempo que demora. Exatamente. O tempo que demora. Normalmente, eles vão devolver os seus recursos a partir de 30 dias. É um prazo normal. Isso quer dizer que você fica um pouco casado com ele ali. Se você precisar de liquidez, você tem uma liquidez menor. Mas como a gente está olhando para longo prazo, vale a pena você... Mas não faz muita diferença. Vale O que botar vai na fazer... conta, porque às vezes você quer contar com aquele dinheiro ali, enfim, você não pode mexer. E eu já investi em fundos, por exemplo, que tinham uma janela de 6 meses para fazer o resgate. Isso, Então você tem que saber... Para ações isso é menos convencional. Você tem que saber que aquele dinheiro você não vai contar com ele de jeito nenhum, né? Ele vai estar lá no fundo. É até bom que você não fica louco, né? Porque, putz, se eu pedir o resgate agora, eu só vou ter esse dinheiro daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses, sei lá, uma crise passou, as empresas melhoraram. Então você fica meio que, né, pode ser até um ponto positivo. Mas eu acho que tem até um pouco disso na estratégia do fundo, né? Porque tem muita gente que aplica o dinheiro, quem aplica em fundo geralmente é uma pessoa mais leiga, que não quer fazer a estratégia dela, não tem tempo, enfim. E é uma pessoa que pode surtar mais em tempos de crise e querer sacar tudo. Só que o fundo tem uma estratégia, como o Bruno citou, um fundo de investimento tem uma equipe que faz que está indo lá atrás de informações, participando do board das empresas, e ela monta uma estratégia dentro de uma janela de tempo. Então, se estourar uma crise e todos os cotistas do fundo quiserem sacar o dinheiro deles, a estratégia do fundo vai por água abaixo, todo mundo perde, né? É isso aí, eles não fazem por maldade, tá? É justamente para manter as estratégias, porque se não tiver segurança de garantir uma estratégia de longo prazo, nem vale a pena ele investir, né? De repente todo mundo tira e acabou o fundo. Sim. Não faria sentido, seria ruim pro cotista, porque quem tirasse por último ia se ferrar, tá? Então a ideia mesmo é proteger a estratégia. É exatamente o que você falou, Mobilon. Tá, mas ok, tem a opção de investir em fundo, investir em ETF, mas eu quero montar a minha própria carteira de ações, quero me aventurar nesse negócio, quero estudar. Daí como é que faz? Por onde eu começo? Quem que eu acompanho? O que que eu leio? Como é que faz? Riga, aqui dentro da Ativa Investimentos, a gente tem uma área separada para essa questão de pesquisa, chamada de Research. Você tem as 2 escolas ali dentro, que é de fundamento e de técnico. E essa equipe, ela faz esse trabalho, assim, semelhante como a gente estava falando, do pessoal de fundos. Eles pesquisam as empresas, avaliam o balanço das empresas, olham o cenário macroeconômico, tem economista aqui dentro, e é debatido. Tá? Aqui dentro você tem carteiras com empresas que pagam mais dividendos, tem uma carteira ali só separada com esses ativos, você tem uma carteira mais mensal, um foco mais longo prazo. Tem uma carteira aí, não é o nosso foco, mas tem uma carteira mais curta, que ela eventualmente pode mudar os ativos toda semana. Mas acho que para o foco aqui, o ideal seria a carteira de dividendos e a carteira mensal. Então, vai ser um resuminho ali, né, para quem não quer
ficar pesquisando, né, mas tem esse interesse de quais ativos podem ter um desempenho melhor, quais são as empresas que estão sendo bem vistas pelo pessoal de fundamento que já destrinchou o balanço das empresas. Hugo, mas eu só vou investir nessa carteira da Ativa se você falar que vocês têm um drone também para ficar sobrevoando. São 3 drones aqui. Se tiver, eu vou. Eu quero tecnologia aí. Tá. É bacana isso. A carteira da Ativa já pensa na questão da correlação dos ativos, já pensa na questão da diversificação entre setores. Então você tem toda essa informação que a gente passou um pouco mais mastigada, mas no final das contas é você quem faz isso. Então a gente tem relatórios explicando o porquê da seleção dos ativos. Tá? Então você consegue ler e concordar, ou não concordar, ou discordar da tese dos investimentos que a gente possui. E o bom é que você já vai aprendendo, né? O que você tem que olhar e o que é bom, o que é ruim, você vai acompanhando. Né? Exatamente. Exato. Bruno, só comentar uma questão que eu peço, pelo amor de Deus, que ninguém faça isso, que eu vejo isso com frequência. Quando a gente tem essa carteira, por exemplo, uma carteira de dividendos, eu não lembro de cabeça, mas vamos lá, sei lá, 10 empresas. E é uma carteira de longo prazo. Às vezes, nesse caso, né, como a gente comentou, só tem R$500 e tal. Nesse caso, eu não aconselho escolher uma empresa dali de dentro e falar, eu vou ficar só com essa empresa e vou embora. Importante. Né? Não é aconselhável, porque uma carteira para longo prazo, é difícil sim entrar e sair uma empresa dessa recomendação, tá? Já que a visão do pessoal de fundamento é uma visão de longo prazo. Porém, ela tem um número ali vamos supor, de 10 empresas, pela questão que a gente falou, diversificação. Uma empresa pode subir com dólar, a outra pode cair com dólar. E se você escolher uma pontualmente ali, se você tiver um azar aí macro de curto prazo, alguma coisa, você pode tomar um susto e às vezes a empresa como um todo está se comportando bem e você deu azar de escolher logo a empresa que naquele curto prazo ali está indo mal. Então, só atentar essa questão, tá, pessoal? Então vamos pensar em longo prazo em alguns anos aí, né? Porque aqui no Brasil a gente pensa muito, eu tô pensando em uma coisa de longo prazo que vou ficar 1 ano investindo esse dinheiro. Né? Verdade. Isso aí. Então, a carteira da Ativa já é acessível no primeiro acesso da conta. A conta é gratuita e a análise fica lá disponível. Você não paga nada por isso. Então, já é interessante fazer o download dessas carteiras e ler os relatórios. Tem bastante informação ali, já é um primeiro passo para começar a entender. Uma segunda recomendação de onde buscar informação para investir em ações, também nos sites dos próprios fundos de investimento. Muitas vezes eles explicam as teses, assim como é feito na Ativa, e mostram as posições que eles têm, passam bastante informação e, principalmente, pasmem no Twitter. O Twitter hoje em dia é uma fonte de informação muito grande para o mercado financeiro, tanto para notícia quanto para conhecimento. Os gestores de fundos são muito ativos no Twitter e é um canal de notícia mais imediatista do que um jornal, até do que um jornal virtual. Então eu recomendo muito o Twitter para quem está começando no mercado e querendo entender um pouco mais. Sigam os canais de notícia e sigam os gestores de fundos, porque eles chegam a bater boca lá. Eita, é super interessante. Eu vou só pela treta agora. Rola treta. Então é isso, pessoal. Vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E o que você achou? Deu pra entender aí como começar no mundo das ações? Manda o seu e-mail pra gente, tecnocast@tecnoblog.net. Inclusive, no próximo programa da Ativa, a gente vai fazer algumas simulações aqui, né? Vamos pegar aí as dúvidas dos ouvintes e a gente vai tentar ensinar aí como montar uma carteira, tomando como base as situações que vocês mandarem pra gente. Então, manda o seu e-mail pra gente, tecnocast@tecnoblog.net, as suas dúvidas, o seu caso, como é que tá a sua situação hoje, e a gente te ajuda a montar uma carteira no próximo episódio. Se você quiser continuar esse papo com a gente nas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon e @Paulo Riga. E Bruno ou Hugo, vocês querem dar algum canal aí pra alguém entrar em contato, ou pra, enfim, seguir vocês nas redes sociais, ou seguir alguma coisa da Ativa? Eu gostaria de passar o Ativa Investimentos no YouTube, é muito bom pra acompanhar lá, dá pra acompanhar visualmente e conversar com a gente dentro do Research. Maravilha, então esse programa vai ficando por aqui. A gente volta com outro episódio na semana que vem. Até lá. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.